1885. O compositor Charles Gounod talvez seja mais conhecido por sua ópera lírica Fausto, ou mesmo por sua ópera Romeu e Julieta. Mas a sua produção como compositor também inclui oratórios, missas, motetos, canções, balés e uma série de peças instrumentais, inclusive sinfonias. Gounod foi o vencedor do importante prêmio Prix de Rome de 1839. Vários compositores europeus foram agraciados com esse prêmio, que foi um prêmio importante no final do século XIX, aliás, durante todo o século XIX, e que abriu portas para vários compositores europeus. A Paris do século XIX, final do século XIX, era um centro de vida musical francesa e o já reconhecido e premiado compositor Gounod testemunhou o surgimento da Belle Époque, um rótulo concebido para a Era da Beleza, a uma Paris que antecedia a Primeira Guerra Mundial. Uma Paris que acolhia artistas como Henri Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir, compositores como Erik Satie e Gabriel Fauré, e que transformava em símbolos de prosperidade e entretenimento a inauguração da Torre Eiffel e a popularidade do Moulin Rouge, ambos inaugurados em 1889. Aí tem esse slide, que tem um cartão postal da inauguração da Torre Eiffel, exatamente no ano em que ela foi inaugurada, em 1889, e ela serviu como portal para a Exposição Mundial de Paris em 1889. E foi também celebrando o centenário da Revolução Francesa. E esse outro cartaz à direita é um cartaz feito pelo Henri Toulouse-Lautrec, que era um profundo conhecedor do Moulin Rouge, entenda como quiser. E vários dos cartazes de produção dos musicais e de toda a vida cultural do Moulin Rouge foram feitos e desenhados por ele. Ele era praticamente um sócio, digamos assim, do Moulin Rouge. O Fausto é um poema de proporções épicas que relata a tragédia do Dr. Fausto, homem de ciências, desiludido com o conhecimento de seu tempo, e faz um pacto com o demônio Mefistófeles, que dá a ele uma energia satânica insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. Nada poderia estar mais distante do drama de Fausto do que a melodia e a alegre e melodiosa pequena sinfonia escrita para um noneto de instrumentos de sopro sem o tradicional acompanhamento de cordas. Então, a pequena sinfonia, ela é pequena em proporções praticamente de instrumentação. Então, nós temos flauta, 2 oboés, 2 clarinetas, duas trompas e 2 fagotes, ou seja, 9 instrumentos que tocam como se fosse um grupo de câmara, sem acompanhamento das cordas. E é uma música fácil de compreender, repleta de graciosidade e descompromisso. É música que satisfaz tanto a grupos amadores e formados por estudantes, quanto a grupos profissionais, talvez pelo fato desta aparente simplicidade exigir, acima de tudo, a difícil arte de tocar junto. Então, isso é muito interessante, é uma música de uma facilidade de assimilação muito grande, mas pelo fato dela ser muito transparente, ela exige que os intérpretes estejam muito bem afinados entre si. E aí o grau de dificuldade se eleva um pouquinho, não em relação à partitura propriamente dita, mas à execução e à interpretação do que está sendo tocado. Embora tenha sido escrito quando o compositor tinha 70 anos, ou seja, quando Gounod respirava um ambiente autenticamente romântico, a Petite Symphonie possui uma atmosfera neoclássica e seus 4 movimentos emanam uma sonoridade alegre e encantadora, diferente daquele aspecto sombrio do romantismo do final do século XIX. É uma música totalmente oposta a isso. E é uma música cheia de proposta neoclássica, já essa ideia neoclássica,
que é uma volta ao passado, uma volta à forma de compor que os clássicos e os barrocos carregavam. Então a gente vai ver o primeiro movimento, Adagio e Allegretto, uma estrutura de forma sonata allegro. Quem sabe música sabe o que eu estou dizendo. É uma forma típica do período clássico de Mozart e Haydn, em que você tem uma exposição do tema, o desenvolvimento do tema e uma reexposição. Uma forma bem clara de você entender o conteúdo musical. O segundo movimento, o Andante Cantabile, possui uma melodia lírica finamente sustentada pela flauta, e se fôssemos fazer uma comparação, seria como se fosse uma serenata em alto estilo. O terceiro movimento, o Scherzo, possui um tema claro em staccato, ritmado, com diálogos melódicos entre o primeiro oboé e a primeira clarineta, e é considerado um movimento moderno para o seu tempo. E já o quarto movimento possui elegância e exigências técnicas que sugerem que Gounod estivesse de olho em seu tempo e principalmente nos contemporâneos instrumentistas e intérpretes mais jovens. É uma música que traz uma leveza muito grande, uma clareza clássica, mas com estruturas e formas de frases além das nuances de harmonia consideradas românticas. A estreia da Petite Symphonie foi um resultado de uma interessante convergência de fatores. À esquerda, na imagem, a gente tem uma foto do Theobald Boehm, que é um flautista, compositor para flauta e um inventor alemão, que aperfeiçoou o chaveado e dedilhado da flauta, criou um novo sistema de dedilhado e sugeriu que esse novo sistema fosse repassado para os outros instrumentos de madeira. Então, ficou praticamente conhecido como o sistema Boehm de dedilhado. Era um músico da corte da Baviera, um flautista virtuoso e compositor para a flauta, que ao reestruturar o sistema, sugeriu que os outros instrumentos de madeira também pudessem ser constituídos e construídos com propriedades acústicas ideais. Esses avanços melhoraram a projeção do som, a estabilidade da afinação e a facilidade técnica de execução, além de levar os instrumentos de sopro a um padrão de consistência que os instrumentos de cordas já haviam alcançado alguns séculos antes. Então, foi um grande momento de revolução do instrumento de sopro naquele momento em que Boehm sugere esse novo sistema de dedilhado e de chaveado. O segundo fator que influencia o surgimento da Petite Sinfonia é uma coisa que acontece com esse senhor da direita, que é o Claude Paul Taffanel, não Taffarel, o goleiro da seleção, é o Taffanel, que é um flautista francês, também no final do século XIX, que escreveu um dos principais métodos de flauta que nós conhecemos, que hoje é utilizado até hoje pelos flautistas, e ele funda a Sociedade de Música de Câmara para Instrumentos de Sopro em 1879, para comissionar e promover música para os instrumentos que passaram por essa evolução do dedilhado proposto pelo Theobald Boehm. E aí ele encomenda a vários composições para essas formações, e o Gounod é um desses convidados, e ele faz, então, essa Petite Symphonie, com uma instrumentação basicamente voltada para aquela serenata típica de Mozart. Só que ele coloca a flauta para que o Taffanel pudesse tocar no noneto. Na verdade, seria basicamente um octeto, mas ele convida o Taffanel para tocar o solo de flauta e vira, então, o noneto, que é o que nós vamos apresentar aqui hoje. Então, na abertura do concerto de hoje, nós vamos ter os alunos e os técnicos da Orquestra Sinfônica da Escola de Música, o Jonathan Freitas, o Cássio Souza de Paula, o Alex Barros, o Walter Júnior, Natália Braga, o Gustavo Trindade, Priscila Viana, Pedro Paulo Parreiras e Lucas Sodré, que vão formar o noneto para a execução dessa peça na noite de hoje, com a participação do Alexandre Barros, que tem sempre contribuído com a gente em alguns concertos que nós temos feito aqui. O próximo convidado da corte é o Franz Haydn. Franz Joseph Haydn, compositor, claro, seu concerto para violoncelo número 1 em Dó maior,
Um dos principais compositores do seu tempo, responsável pelo desenvolvimento da música de câmara. E o fato dele se dedicar tanto à música de câmara e também às sinfonias, ele escreveu cerca de 104 sinfonias, deu a ele dois apelidos, o pai da sinfonia e o pai do quarteto de cordas. Realmente, ele foi o principal compositor que desenvolveu, já pegando do barroco, né, esse gênero de quarteto de cordas, que aí Beethoven depois também, e Ravel e Debussy, fizeram que ele fosse amadurecendo. O Haydn passou grande parte da sua carreira trabalhando para a família Esterházy, uma família riquíssima, que tinha um grande castelo de verão no caminho entre Viena e Budapeste. E dentro desse castelo, uma coisa imensa, ele tinha uma orquestra à sua disposição, um coro à sua disposição e solistas à sua disposição. Quer dizer, o príncipe Nicolás Esterházy, bancou Haydn por 30 anos, praticamente no exílio. Ele ficou praticamente fechado nesse castelo durante esse tempo todo, trabalhando o tempo todo lá. Ia a Viena, ia a Budapeste nos seus momentos de folga, mas o tempo todo ele trabalhava com essa orquestra, esse coro, durante um contrato absurdamente exigente, em que ele tinha que compor. O príncipe gostava muito de música, e como ele não tinha iPad e iPod, né, para poder carregar, então ele ia para a caçada e levava a orquestra junto. Então os caras ficavam tocando literalmente de tocaia. Onde ele passava, estava o cara tocando. Ele passava, tinha outro cara tocando outro pedaço da obra. E era desse jeito, porque ele ia tomar banho e tinha um cara tocando. E por aí. Ele também tocava um baritom, que era um instrumento parecido com o violoncelo. E o Haydn escreveu muita coisa para esse instrumento, para ele poder tocar. Então, ele ficou praticamente submisso a esse contrato durante 30 anos, numa primeira fase. E, para ele fala numa autobiografia que ele se distanciou dos compositores e das tendências que tinham na Europa naquela época, e o que deu para ele uma certa originalidade. Ele não se deixou influenciar pelo que estava acontecendo em Viena. Então, para ele, de certa forma, foi interessante, né? E ele, na verdade, foi influenciador. Ele foi confessor e parceiro de Mozart, confidente de Mozart, amigo de Mozart. Tanto que quando Mozart morre em 1791, ele está a caminho de Londres, quando ele rompe, a primeira vez que ele rompe o contrato com Esterházy, ele é convidado para trabalhar em Londres, onde ele escreve as sinfonias londrinas, e aí, quando ele fica sabendo do falecimento de Mozart, ele fala assim: eu perdi o maior compositor que eu já conhecia, a partir de hoje eu não componho mais. Aí foi um negócio assim, de levar o cara para terapia, aquela coisa, dar um Rivotril no sujeito, dar aquele choque, tudo. Aí ele voltou: não, peraí, não é bem assim, peraí, preciso compor e tal. Então voltou atrás. Mas assim, foi um choque muito grande. E foi consultor de Beethoven, com quem ele trocava ideias, e tinha um irmão mais velho chamado Michael Haydn, que também era um compositor conhecido, famoso na época. O concerto número 1 para violoncelo e orquestra, em Dó maior, foi escrito por um cara chamado Joseph, que é esse cara da esquerda. Na direita aqui, ó, na esquerda, nessa foto, vocês podem ver mais ou menos o tamanho do castelo de Esterházy, numa vista aérea mais ou menos atual. Essa parte da frente é a parte da entrada, e logo em cima, no primeiro andar, era a sala de música. É mais ou menos o tamanho da escola de música, a sala de música, onde ele dava concertos. É um negócio imenso, é um auditório grande mesmo. Eu tive o prazer de visitar o castelo um tempo atrás, fiquei impressionado com o tamanho. E isso aí é mais ou menos uma vista aérea dos tempos de hoje, do tempo moderno, né, do tamanho do castelo. E do lado, esse sujeito com essa cara engraçada, é o senhor Joseph Franz Weigel, que era um talentoso violoncelista que tocava na orquestra de Esterházy e para quem Haydn escreveu esse concerto de violoncelo. Um cara que era virtuoso e que tocava muito. Vocês vão ouvindo o concerto de violoncelo, vocês vão entender que o cara era virtuoso. Este concerto ficou supostamente desaparecido, perdido, durante 200 anos.
Ele foi composto provavelmente entre 1761 e 1765 e só foi encontrado novamente em 1961 nos arquivos de manuscritos do Museu Nacional de Praga. E foi escrito no mesmo tempo em que Haydn escreveu 3 sinfonias: Sinfonia número 6, número 7, número 8, Le Matin, Le Midi e Le Soir, que são sinfonias programáticas que falam da manhã, do dia e da noite. E a linha de violoncelo dessas 3 sinfonias é muito difícil, porque o Weigl já era o violoncelista da orquestra, então ele escreveu, no mesmo período que ele escreveu o concerto, ele escreveu essas sinfonias também. O primeiro movimento, o Allegro, o Moderato, começa com uma breve exposição da orquestra, levemente sincopada, que termina com ritmos lombardos, ou seja, para quem entende de música, que eu vou falar, uma nota curta e uma nota longa, como se fosse papá, 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 no final da exposição. É uma coisa muito típica do barroco, muito que remete muito à escrita barroca. E aí o violoncelo lança várias melodias virtuosísticas no meio logo depois dessa exposição. O segundo movimento, o Adágio, dispensa os oboés e as trompas e fica só o solista num diálogo entre uma textura de quarteto de cordas. Lembra quando eu falei que Haydn era considerado o pai do quarteto de cordas? Então, aqui na sinfonia, no concerto, ele usa a textura de quarteto de cordas para dialogar com o violoncelo solo. Então, a gente vai ver muito isso no segundo movimento. Praticamente só cordas e o solista. E o terceiro movimento, que é o finale, segue a prática de ritornello, muito comum nos concertos de Vivaldi, que é um compositor barroco. A orquestra apresenta um tema brevemente e depois esse tema vai ressurgir ao longo do movimento, como se fosse um rondó. O tema principal, um tema secundário. Um tema principal, um tema secundário. Muito comum esse tipo de exposição na música barroca. E uma coisa interessante nesse movimento é que a orquestra vem, toca o tema, e quando você espera que o violoncelo vai tocar uma nota longa, ele começa a tocar uma nota longa seguida de várias escalas ou pedaços de escala. É quando o Haydn deixa o intérprete mostrar o seu virtuosismo, quando ele faz escalas rápidas ou trechos de escala rápidas a partir de uma nota longa. É muito interessante, muito claro isso, essa intenção do compositor. O solista de hoje vai ser o Breno Augusto Cardoso Cruz, nosso aluno do 8º período de violoncelo, e foi um dos vencedores do concurso Jovens Solistas promovido pela orquestra no primeiro semestre. Em maio nós tivemos aqui um grande movimento dentro da escola, com cerca de 23 participantes inscritos no concurso Jovens Solistas, e nós selecionamos 4 para poderem fazer o concerto. Então, 2 fazem o concerto essa noite, e em novembro, os outros 2 que ficaram selecionados também vão fazer mais 2 concertos. Então, hoje à noite nós teremos o Breno Augusto Cardoso Cruz, da classe de violoncelo, no 8º período, que vai fazer o solo do concerto do Haydn. Então, vocês vão assistir o Breno tocar. A terceira peça do programa de hoje é Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart e o concerto número 2 em Ré maior para flauta e orquestra KV 314. É incrível, né? Porque todas essas obras, esses compositores, todas elas têm uma historinha por trás, né? Como disse, na Petite Sinfonie tinha o porquê que ela surgiu, a situação do Boehm, que queria mudar o chaveado dos instrumentos, o Tafanel, que promoveu uma sociedade para poder fazer com que os compositores compusessem obras para esses instrumentos, o Haydn, que faz, então, um concerto para violoncelo para um grande violoncelista que conviveu com ele na orquestra de Esterházy, e agora nós temos aqui o Mozart, que batizado de Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Para nós, só Wolfgang Amadeus Mozart. Mostrou sua habilidade desde criança, desde a infância, começou a compor aos 5 anos de idade, isso tudo a maioria de vocês já sabem.
Passou a se apresentar para a realeza europeia, maravilhando a todos com seu talento precoce. Na adolescência, foi contratado como músico da corte de Salzburgo. E as limitações da vida da cidade, que era uma cidade pequena no interior da Áustria, o impeliram a buscar um novo cargo em outras cortes, mas sem muito sucesso. Quando foi visitar Viena pela primeira vez, acompanhado do seu patrão, o arcebispo de Salzburgo, ele arranja uma confusão com o cara, deve ter tomado umas lá, e aí bate boca com o sujeito, briga com ele, pede demissão e fica em Viena. A partir do momento que ele decide ficar em Viena, então ele ganha uma vida próspera em termos de fama, mas com grandes dificuldades e instabilidades financeiras. Então ele teve que trabalhar muito até o final da vida dele para poder se sustentar. Gastava muito também, dizem. Seus últimos anos foram de uma intensa produção musical, com suas sinfonias, concertos e óperas. Sua ópera exerceu influência em vários compositores de sua época e hoje Mozart é visto pela crítica especializada como um dos maiores compositores do Ocidente. O concerto número 2 em Ré maior para flauta e orquestra tem uma historinha por trás dele que é bastante interessante também. Por quase 200 anos, compositores e intérpretes acreditavam que o concerto número 2 em Ré maior para flauta e orquestra, KV 314, foi originalmente escrito para flauta durante a estadia de Mozart em Mannheim, na Alemanha, no início de 1778. No entanto, em 1952, ou seja, quase 200 anos depois, o musicólogo e compositor Bernhard Baumgartner demonstrou conclusivamente que Mozart havia reescrito o concerto em Dó maior para oboé e orquestra, né, professor? Em concerto para a flauta. Ele pega um concerto que já estava pronto para o oboé e reescreve ele para a flauta. Por quê? Ele conhece, aí eu vou passar o slide aqui, ó. Esse sujeito da esquerda é o Giuseppe Ferlendes, oboísta, que tocava com Mozart na orquestra do arcebispo de Salzburgo, para quem ele escreveu o concerto para o oboé. Certo? Aí, o sujeito da direita, lá sentado na cadeirinha lá com a flauta na mão, era o médico cirurgião da Companhia das Índias. E o flautista conhece Mozart, por acaso, em Mannheim. E pede a Mozart para ele comprou para ele 3 peças para flauta e 2 quartetos de flauta para ele poder tocar junto com os amigos dele nos saraus que ele promovia na casa dele lá em Mannheim, enquanto ele não estava trabalhando nas Índias. Era um sujeito que tinha certa grana, encomendou e tal. O Mozart, desesperado para poder faturar uma grana rápida, escreveu para o pai dele, o Leopoldo, que estava em Salzburgo, pediu que ele mandasse para o pai, para ele, os manuscritos do concerto para o oboé, em Dó maior. Quando os manuscritos chegaram na casa, na mão do ele foi e reescreveu uma tonalidade acima, em Ré maior, e entregou para esse médico, o doutor Ferdinand Deyan, como falando assim, aqui está o seu concerto para flauta. Mas já era, na verdade, um concerto para oboé. E aí ficou aquela coisa meio estranha, meio uma certa Lei de Gerson, né, que não é uma novidade nenhuma nos dias, já naquela época, e ele deixa de cumprir a encomenda, consequentemente não recebe o pagamento integral. Então tem toda uma história por trás desse concerto que é bastante interessante, né? No entanto, vocês vão ver que o concerto para flauta não é uma mera revisão ou transcrição do concerto de oboé. Mozart sabia muito bem como escrever para um instrumento e para outro, as dificuldades e as facilidades de ambos os instrumentos. Então vocês vão ver aqui que realmente é um instrumento que parece, durante muito tempo, foi considerado como um instrumento escrito originalmente para flauta. E na verdade não foi, foi uma transcrição que ele fez a partir de original para oboé. O primeiro movimento, chamado Allegro aperto, traz uma orquestração mais leve e transparente, destacando o solista. O segundo movimento, o Adagio non troppo, é elegíaco, triste e lamentoso. Mozart escreveu uma vez que detestava a flauta, mas a elegância do movimento torna isso difícil de acreditar. Vocês vão ver, porque realmente é um movimento muito melodioso e muito bonito. O terceiro movimento, o Rondó,
efervescente, num rápido compasso 2/4, que o Albert, que vai tocar, vive falando comigo assim, vai um pouquinho mais rápido, mas está lento, um pouquinho mais rápido, ele sempre quer fazer mais rápido. E com um tema saltitante e irregular. O solista do concerto dessa noite vai ser o Albert Andrew de Jesus, que também foi vencedor do concurso, 17º concurso Jovens Solistas da Escola de Música, da Orquestra da Escola de Música da UFMG, na versão 2018. Então, nós estamos apresentando essa noite 2 dos vencedores, dos 4 vencedores do concurso Jovens Solistas, tá? Para vocês conhecerem. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, que a instrumentação utilizada nos 2 concertos, elas são exatamente iguais. 2 oboés, 2 trompas e cordas. E o instrumento solo, né? Não existe, não tem clarineta, não tem fagote, não tem trompete, não tem trombone, não tem tímpano, são só esses instrumentos que vão tocar junto com os solistas, tá? Bom, basicamente isso que eu tinha para falar. Só queria dar um último recado, e eu pedi um pouquinho de paciência e autorização de vocês, que embora os 3 compositores apresentados nessa noite tenham trabalhado cada um em seu próprio espaço temporal e geográfico, em diferentes cortes, é óbvio que o tema da palestra é uma fantasia. Óbvio. Mas uma fantasia que sugere trazer uma reflexão em tempos tão confusos e tão complexos como o que vivemos agora. Se Gounod viveu em uma corte burguesa, onde a beleza era cultuada em detrimento a outras aparências, se Haydn viveu exilado em uma corte que promoveu a sua existência como músico e compositor, se Mozart viveu em uma corte de conflitos, intransigências e privilégios, nós aqui vivemos nesta corte, onde praticamos a liberdade de pensamento, alimentamos a memória da cultura, saciamos a curiosidade da pesquisa, desejamos um país honesto, seguro, com educação, saúde, emprego para todos e todas. Eu cheguei nessa instituição há 12 anos atrás, junto com um carrossel de mudanças otimistas e uma ventania de ideias e propostas democráticas e inclusivas. Antes disso, eu vivi uma ditadura fascista. Eu fui preso na ditadura fascista, eu levei porrada da ditadura fascista. E sei exatamente que não quero isso de novo, nem para mim, nem para ninguém. Tenho uma filha que estuda medicina e não quero que ela receba um salário menor porque ela pode engravidar. Tenho um filho que estuda administração e é músico e não quero que ele desista do seu sonho de gerenciar um próprio estúdio de gravação. Eu sempre fui músico e me orgulho disso e nunca considerei as artes como uma monstruosidade da elite. Hoje, a esperança por dias melhores é testada de forma vil e vã. Mas acredito que ainda haja tempo de acharmos uma solução através da escolha consciente e madura. Essa é a nossa corte da tolerância, da liberdade e da igualdade. E o nosso pacto não deve ser o pacto de Fausto, mas sim o de preservar a democracia. Boa noite e bom concerto a todos.